E esse é o caminho, você vai conectando, né, o que faz sentido para você, e os insights eles vão aparecendo. E aí você começa a ter pontos de você se reenergizar, se conectar, e as coisas vão começando a fazer sentido, e você vai começando a se observar, Uhum. como você fica, o que faz seu olho brilhar, qual é a emoção que você tem em dos determinados momentos. Fala pessoal, mais um Perdascast com ou sem microfonia? Não sei. Espera aí que no ponto. Sim. Mais um Perdascast, episódio 16. O podcast mais querido e adorado da internet. Sobre prevenção de perdas na veia, gestão de riscos, desenvolvimento humano e afins, não necessariamente nesta mesma ordem. Eu agradeço a todos vocês de todo o coração que toda semana esperam ansiosamente e vêm para cá, para conteúdo, para crescer, para ouvir, para se transformar, né? Aqui a gente tem como objetivo democratizar o conteúdo e espero que esse conteúdo esteja fazendo a diferença na sua vida. Hoje, nossa convidada é muito especial. Muito especial. E eu vou começar com o momento frase, zoom. Frase, tá no ar? Pode ir? Vamos lá? Agora, compreenda que o direito de escolher seu próprio caminho é um privilégio sagrado. Use-o. Insista nas possibilidades. Oprah Winfrey. E sobre a nossa convidada. Nossa convidada é filha da dona Jaci, mãe da Camila e da Natália. Nascida em Blumenau, terra da Oktoberfest, uma das festas que ela mais ama no mundo. É disciplinada e adora atividades físicas e nunca esquece das marmitinhas diárias. Tá? Estão aqui, inclusive. Estou vendo daqui. A família está sempre em primeiro lugar na vida dela e estar em contato com a natureza é fundamental para a sua vida. Ela se sente perdida quando não está em contato com a natureza. Em sua experiência de mais de 30 anos, esteve líder em empresas, também líderes de mercado, como Hering, Marisol, Adidas, Levi's e Nike, sendo que na Nike liderou um time de mais de 1.000 pessoas. Quer saber mais? Participou ativamente de 3 Olimpíadas, 3 Copas do Mundo, experiências únicas em sua carreira. Atualmente está diretora de operações no grupo Afit, dona das redes Authentic Fit, Artwalk e Magic Fit, com mais de 200 lojas espalhadas pelo Brasil. Durante sua trajetória de sucesso, lá naquele meio, naquela coisa toda, despertou algo que fez seu coração bater muito forte. Pessoas. E numa jornada que todos deveriam fazer de descobrimento interno para uma vida com mais sentido, ela se especializou como coach, mentorando e guiando pessoas para uma vida com propósito, com saúde, com humanização e na transformação para uma melhor versão. Ela tem uma frase de poder que nos momentos de crise faz muita diferença para ela. No final, sempre dá certo. Estou falando de Sabrina Mônaco. Muito obrigado por você estar conosco aqui hoje. Nossa, obrigada, um prazer estar aqui com você hoje, e que resumo maravilhoso, você pegou tudo, fiquei surpresa, melhor do que se eu tivesse escrito, foi sensacional. Ficou bom? Que bom. Ficou sensacional. Que e a legal. passagem da Oktober já está comprada, tá? Primeiro final de semana da Oktober estarei lá. Estará lá. Bate carteirinha, já foi rainha da Oktoberfest. Não, isso não. Não, isso não. Mas, cara, que legal estar com você aqui, bater um papo sobre tudo isso que realmente faz teu coração pulsar e que tem sido o teu propósito de vida agora. E que para quem está assistindo a gente faz muita diferença. A gente traz muito conteúdo técnico, muito conteúdo específico e também está trazendo conteúdo de desenvolvimento pessoal, porque não adianta a gente treinar as habilidades se as pessoas não se conhecerem melhor, não saberem o que elas têm que fazer. E você, coach e mentora, sempre aí ativa nas redes, quero ouvir de você, se tem algum complemento primeiro de toda essa história toda, algo que eu esqueci de falar, mas como que essa
esse chamado, né, porque você já lidera pessoas há muito tempo, né, então você já fazia isso empiricamente, por gostar realmente das pessoas, mas como que esse chamado veio e como ele realmente transformou não só você e vem transformando as pessoas que estão nessa caminhada contigo? Então você resumiu super bem, não tenho nada, eu acho que não tenho nada para acrescentar de verdade, foi um resumo geral aí da minha vida muito bom. E sobre o chamado, né, muito interessante, né, porque eu lidero pessoas realmente já faz muito tempo, faz, mais de 25 anos que eu tenho time, trabalho com gestão. E aí, à medida que o time foi crescendo e que as experiências foram mudando, e eu fui amadurecendo também, começou a me faltar uma razão maior por detrás, né. Eu me lembro que teve uma época que eu falava, na época, uma das Copas do Mundo, das Olimpíadas, né, falei: "Nossa, mas é só sobre vender tênis?" Me parecia uma coisa tão, sabe, sem sentido, né, sem nada por detrás, fazendo o quê além de vender tênis, né, me faltava um propósito maior, que me ancorasse para tudo isso, e foi nas pessoas que eu encontrei esse propósito, né, quando eu me vi diante de um time gigante para mim, né, que tipo, meu time geral era de 16 pessoas, 20 pessoas, quando me deparei com um time de 1000 pessoas, eu falei: "Meu Deus, e agora? Como é que eu faço isso aqui?", né, como é que eu causo um impacto, qual o legado que eu vou deixar para essas pessoas? E foi aí que eu fui me aproximando, que eu fui estudando, que eu fui, mas primeiro tudo isso veio, em espanhol a gente fala um mergulho hacia dentro, né, meu curso de coach foi em espanhol, então Ah, é é? como um mergulho para dentro de si, para aprender sobre eu mesma, o que era importante para mim. Como que era essa relação com as pessoas, como que tipo de impacto eu queria causar nas pessoas, né, e então foi muito legal essa jornada para o mundo de dentro, para entender o que que fazia sentido, e como eu ali na frente daquela galera toda, podia influenciar as pessoas, né, no desenvolvimento de carreira, num crescimento, para eles atingirem o sonho deles, porque não é sobre o sonho do líder, é sobre o sonho da pessoa, né, a gente Aham. não pode sonhar pelo outro. A gente tem que permitir, criar espaço e caminho para que as pessoas sonhem e que elas busquem os seus sonhos, né. E foi assim que tudo começou, né, diante do time de varejo, que é um time que está muitas vezes muitas pessoas começando na Sim. carreira, sem luz às vezes, sem saber muito se vai dar certo, o que fazer, sem perspectiva. Foi aí que eu comecei a minha jornada a minha trilha nesse caminho, dando o meu próprio exemplo, como você disse, né, eu vim lá de Blumenau, uma cidade pequenininha, de uma família super simples, né, e nunca morei fora por muito tempo, só fiz um curso fora. Então, dar o meu próprio depoimento, né, mostrar que é possível, que estudar e trabalhar e batalhar, dá pra gente alcançar o sonho que a gente tem, foi para mim foi tipo, acordar num mundo novo, cheio de novas possibilidades, que me preencheu muito durante todo esse tempo. Chegar nessa descoberta, nessa viagem para dentro de si, né, pegando isso que você falou, nascido em Blumenau, uma cidade, enfim, super legal, super aconchegante, mas enfim, né, Pequenininho. pequena, tal, com uma cultura, né, muito específica ali daquela região, né, etcétera. Depois vindo para cá e enfrentando, você falou assim: "Ah, eu liderava pessoas assim", mas em algum momento você foi uma dessas pessoas, né. Como é que você vê esse momento em que você estava nesse lugar, com um momento que depois da descoberta, você foi para um outro lugar melhor? Ai, como foi a minha você disse como foi a minha descoberta? É. Tipo, era isso, eu passava muito tempo no final de semana pensando o que faltava, né, o que faltava ali na minha jornada, no meu dia a dia, para me complementar um pouco mais. Tá. Eu já estava na vaga de gerente, já tinha uma posição, mas estava incompleto, né, e aí eu fui entender o que que fazia meu olho brilhar. Sabe quando você olha o seu dia e você fala: "Tá bom, daqui disso tudo que eu faço, o Uhum. que que me dá", sabe, que dá arrepio, que o Aham. coração palpita, que o olho brilha. E assim eu fui identificando que essa proximidade com as pessoas,
esses momentos de poder inspirar, de poder trazer uma reflexão, de poder trazer um ambiente positivo, de mostrar que existem outras maneiras de chegar no resultado, que não precisa ser na dor, não precisa ser sofrido, que as pessoas têm possibilidade de crescer, eu fui me empolgando, eu fui vendo que isso me motivava demais, Ah, me mexia muito comigo, né, e aí isso fez com que eu começasse a dedicar mais tempo, investisse mais tempo em mim, nessa jornada. uhum, E até foi interessante, porque quando eu sempre fiz terapia, porque terapia é um processo de autoconhecimento que todo mundo devia fazer, né, aham. que é um caminho pra gente aprender sobre a gente. E numa das sessões, a gente conversando, por que que eu trabalhava tantas horas, por que que eu ficava até tarde no escritório, por que que eu não ia pra casa, né, e aí eu me dei conta de que era isso, que quando alguém precisava falar comigo, quando alguém precisava: "Ah, eu precisava falar 15 minutos com você, eu precisava meia hora com você", eu ia esticando a minha agenda. Eu ia esticando, esticando, no fim, porque aquilo era uma prioridade na minha vida, Entendi. né, eu estar ali em contato com aquela pessoa, por alguma razão, ela bateu na minha porta e precisava falar comigo, aquilo se tornava uma prioridade para mim. Então isso foi um abre foi isso que abriu o mundo, eu falei: "Nossa, então tem coisa aqui dentro, então vamos olhar para isso", né. E claro que os feedbacks também que eu recebia, né, uma parte importante da liderança é o feedback, né, Tá, sempre. boa. E aí, meu gestor na época, que era o CEO da Nike, o presidente da Nike do Brasil, o gerente geral da Nike do Brasil, no caso, tinha sessões com todas as pessoas da empresa, Hum, rotativos, né, e ele tinha nas conversas, ele sempre perguntava sobre os líderes, né, referências e feedbacks, né, e no fim, começou a surgir meu nome como uma pessoa que desenvolvia as pessoas, que desenvolvia os talentos, que inspirava, e ele me trouxe esses feedback. Então, que eu legal. comecei a conectar o feedback que eu recebia com como eu me sentia, e eu falei: "Ah, é aqui o caminho, é por aqui, Eu é por acho que aqui, é aqui. eu acho que é por aqui, né, que dá pra gente construir uma jornada nova". E o mais legal de tudo isso pra mim foi ver que as pessoas às vezes têm receio, né, de como fica o resultado quando a gente foca em pessoas. Tem muito ainda crenças limitantes sobre isso, né. Tá. E aí que pra mim foi realmente assim, incrível. Foi quando eu assumi a operação, que era uma operação complexa, com muita dificuldade. E nessa gestão, com proximidade, com o time, né, trazendo realmente as pessoas para o negócio, transparente, do jeito que eu acredito mesmo que é possível a gente fazer, os resultados vieram de uma maneira incrível, né, através das pessoas. Então, é o resultado através das pessoas, com elas fazendo parte, com elas realmente estando ali dentro do cenário e ajudando, porque o líder não é a pessoa que tem a resposta para tudo. Quem tem a resposta é quem está fazendo o trabalho, né, quem Sim. sabe onde dói é quem está ali na ponta. Então abrir esse canal, abrir essa comunicação, foi realmente uma experiência incrível na minha carreira. Que legal. E eu particularmente posso falar para vocês que isso é pura verdade, porque nesse período que ela trabalhou com varejo, eu estava no time, fui uma das pessoas das 1000 que estavam ali, eu era um dos 1000 que estavam nesse processo, e bati muitas vezes na porta dela para a gente trocar ideias, né, para a gente realmente se desenvolver, e posso dizer, né, que ela realmente foi uma grande líder, uma grande mentora e gestora, com foco em pessoas, e pessoas, é o que você falou, né, acabam depois trazendo resultados. Então, Exato. é, ela não tá falando mentira não, senão a gente tá mentindo os 2 juntos, mas Ai, não tá não. obrigada, obrigada, é verdade. A gente estava junto na A gente jornada. estava junto É. nessa jornada. E é uma jornada, Sabrina, para quem está assistindo a gente, que eu achei legal muito como você começou, né, que para você ajudar o próximo, você primeiro tem que estar legal, você primeiro tem que se conhecer, né. Essa jornada que pode começar com uma terapia, que pode começar com uma mentoria, com um coach, o que quem está assistindo, né, como que ele pode enxergar os sinais desse chamado que ele precisa se desenvolver? Porque não é algo muito simples, né, às vezes, é o que você falou, Não. estava batendo ali na porta e você às vezes faz assim, né, não quero enxergar, não quero me conhecer, porque se conhecer é uma tarefa difícil, né. É. Quais são os sinais que as pessoas podem identificar? Tem como? Eu acho que mais do que o meu primeiro sinal foi esse desconforto. É. Eu tinha um desconforto.
né? O desconforto bateu na minha porta, eu falei, quero entrar, né? Então, para mim, o primeiro sinal foi o desconforto, mas não necessariamente esse vai ser o primeiro sinal para todo mundo, né? A jornada passa impreterivelmente por você olhar para você, né? Voltar e olhar para si mesmo não é uma tarefa fácil. Às vezes a gente idealiza o ser humano perfeito, né? Aquela história toda, e não é, não existe isso. Então, olhar para os nossos defeitos, para as nossas qualidades, para as nossas áreas de oportunidade, para as nossas fortalezas, não é uma tarefa muito simples. E encontrar o caminho de como fazer isso, às vezes é mais difícil ainda, porque o que eu acompanho na minha jornada aí de coach, né, é que as pessoas, principalmente executivos, pessoas que estão, né, em cargos importantes, naturalmente parece, eu não tenho nenhum estudo científico, mas a minha percepção é que as pessoas naturalmente, isso eu passei por isso também, a gente vai se afastando da gente mesmo, sabe? É como se você foca no trabalho, foca no que tem que fazer, né? Tem que dar resultado, tem uma lista de tarefas, tem que estudar, tem que. É da lista do ter, né? Quando eu pego um coach, eu falo, vamos esquecer a lista do tem que e vamos pensar no que você gosta de fazer, né? O que traz prazer, o que traz alegria, o que traz leveza, o que te conecta com você mesmo. E as pessoas têm uma dificuldade gigantesca de encontrar isso. Mas fala 5 coisas que você gosta de fazer que não é da lista do tem que. Não pode ter nenhum benefício. Sabe assim, eu faço ginástica porque eu quero emagrecer, porque eu quero ter um corpo sarado. Não, tem que ser da lista do é só porque você gosta mesmo. Aquilo te conecta com você e te dá uma alegria dentro de você. E as pessoas em geral estão muito desconectadas disso. Então começar essa jornada de se aproximar dessas pequenas coisas que não são grandes, né, as pessoas vão logo para: eu gosto de viajar, eu quero então não é isso. São coisas pequenas, eu dou o meu exemplo que eu falo eu também passei por isso, né, então pra eu ser coach eu tive que passar pelo meu processo de transformação, era a premissa do processo, né. E quando eu tive que encontrar as coisas que me conectavam comigo, que eu gostava de verdade de fazer, eu falei: "Meu Deus, e agora? Cadê o que eu gosto de fazer?". Eu só não lembrava do que eu tinha que fazer, por alguma razão, mesmo que eu tivesse um benefício, mas era da lista do dever, né. E aí vai por uma sutileza, sabe, de você olhar realmente aquele prazer, assim, simples. Falo que eu tenho um prazer em tomar uma xícara de chá quente à noite, sabe, uma coisa que não é uma coisa estratosférica, é uma coisa simples, aquela xícara de chá me conecta comigo mesmo, me dá um relaxamento, uma paz, uma conexão, um acolhimento meu comigo. E esse é o caminho, sabe? Andar de bicicleta no dia de sol, não precisa ser uma coisa gigante, é uma coisa pequena, mas é uma coisa que quando você faz, só você sabe o que você está sentindo. Uma coisa que é botar o pé na areia, sabe? Estou falando dos meus exemplos, né? Sim. Mas é isso, é você estar conectado com o que te move, além das tarefas, das ambições, uma coisa de você com você mesmo, né. E às vezes dá para voltar até quando tiver muito difícil, na infância, ver o que você gostava de fazer. É assim que eu descobri a bicicleta, eu falei: "Nossa, eu era doida pela minha bicicleta", eu andava dia e noite em cima da minha bicicleta, eu amo andar de bicicleta. Olha. Falei: "É isso, eu gosto de andar de bicicleta", comprei a bicicleta com cestinha, ando pelo bairro, minhas filhas me tiram maior sarro de mim: "Mãe, você anda por tudo com essa sua bicicleta", eu falei: "Mas eu amo andar de bicicleta". É isso, e esse é o caminho, você vai conectando, né, o que faz sentido para você, os insights eles vão aparecendo. E aí você começa a ter pontos de você se reenergizar, se conectar, e as coisas vão começando a fazer sentido, e aí você vai começando a se observar, como você fica, o que faz seu olho brilhar, qual é a emoção que você tem nos determinados momentos. E você vai se entendendo, vai se conhecendo mais, para poder ir trilhando esse caminho. É uma jornada. Não é um passo, é uma jornada. Não é uma corrida de 100 metros Não, rasos, né, é uma uma maratona. maratona. E aos poucos, porque vai abrindo é como vai abrindo portinha. Vai abrindo portinha, e aí você vai entendendo o que faz sentido para você, independente do que diz a sociedade, sabe, Entendi. do que está estipulado que é o certo, é o que faz sentido para Pra você. você.
Não, e é muito, muito louco isso, né? Você falou da listinha, eu não vou lembrar exatamente. Rita, me perdoa, Rita é minha terapeuta. Me perdoa, Rita Camargo. A gente conversou essa semana, e ela falou assim, tem um estudo X, teve um experimento, alguma coisa assim, que um cara pediu pro público pegar uma lista e fazer assim, escrevam as 5 coisas que tipo, negativas, né? Que não deu errado, etc. Aham. 15 minutos estava pronto. Mas acerta agora. Quais as que deram certo? 3 horas. É. Depois de 3 horas, o último entregou a lista. Então, assim, a gente tem um viés cognitivo, né, negativo muito forte, é do ser humano isso, mas é muito difícil você olhar para dentro com esse olhar realmente fora do ter, né? Ah, putz, bati o dedão do pé no chão, na quina da porta. Nossa, você vai lembrar disso. Viu o pôr do sol. Não vai lembrar. Ou vai ficar, tipo, muito lá atrás. guardado. Tem que dar uma fotinho. Nossa, olha que linda essa foto. Não, e pior que você vai pegar a rede social de outra pessoa e falar, nossa, que pôr do sol bonito. Que era o mesmo pôr do sol que eu poderia ter visto. Você curte, etc. Então, é muito legal, né? Porque o que você está falando é algo que realmente as pessoas têm uma baita de uma dificuldade, né? De olhar para dentro. Acho que buscar a terapia como um pontapé, como você falou, todo mundo deveria fazer, mas tem um preconceito que, né, terapia, sei lá, você se abrir, não sei o quê, né? Enfim, cara, Mas é incrível, né? maluco isso. Porque as minhas filhas falam isso, não quero fazer terapia, por causa dessas razões, eu não vou falar da minha vida, né, elas falam pra mim. Eu falo, mas, e às vezes nem é só o fato de você falar, quantas vezes, né, e mesmo no processo de coaching, na mentoria, ou na minha própria terapia, só o fato de eu mesmo escutar aquilo que eu falar, e daí você se escuta, você já fala, olha só, cai a ficha na hora. Porque quando fica só no processo mental, a gente entra meio num looping mental, né? É difícil você encontrar a saída e tal. Então, o processo terapêutico, o último caso é isso, você fala e aí você se escuta e aí você mesmo já encontra o caminho, não é? A resposta não está no outro, né? A terapeuta ou o coach não são eles que vão trazer a resposta, o caminho. Eles vão abrir o espaço para que você mesmo consiga encontrar o seu lugar. Né? Vão usar, obviamente, das técnicas, de formas. Muitas vezes eu falo isso, né? Nossa, eu não acredito que eu falei isso em voz alta. Deve ser a primeira vez que eu falei. E traz um estado de consciência, né? Exatamente. Tem muito isso, Sabrina, do estado de consciência nesse processo, até do coach, que eu quero depois aprofundar um pouco mais com você, mas da liderança como um todo. O líder ele tem sempre que estar em estado de consciência para poder liderar. É super legal esse ponto, porque é o que eu trabalho também no coach, né? Que liderança é sobre autoconhecimento e autoconhecimento é sobre consciência. Você saber, né, onde estão seus gatilhos, como que você reage em determinadas situações, para você poder fazer a gestão de si mesmo. E a partir daí você poder fazer a gestão do seu time. Porque se você não sabe isso, como que você vai fazer a gestão do outro, se você não consegue fazer, você nem sabe de você direito. É complexo essa história, né? Então passa muito, claro, por um estado de consciência. O que eu gosto muito de trabalhar é um estado de presença. Presença, né? legal. E a consciência é uma etapa lá na frente, né? Mas antes de chegar na consciência, a gente pode trazer a presença, que às vezes, hoje, né, no mundo que a gente vive, é super difícil trabalhar a presença. Parece uma coisa tão fácil, né? Esteja presente. Claro, eu tô aqui. Né? Mas não é isso. É estar aqui de verdade. E tem alguns exercícios que ajudam você a colocar os pés no chão, coluna reta, postura reta. Já ajuda, você tá aqui presente. Você não tá no modo de já fazer, que é inclinado para frente. Você não tá no modo para trás, tipo, deixa eu ver. Boa essa, hein? Você tá, mas é verdade. E isso ajuda, né? Você tá numa reunião, você tá com o seu time, você tá ali presente mesmo, tá olhando no telefone, o celular, o WhatsApp no computador, o e-mail que tá pingando. Porque tá tudo rodando, né? A tela do meu computador fica tipo, parece vivo aquele negócio, né? Vai pim, 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 apita tudo ao mesmo tempo, não é verdade? É assim mesmo. Então, o exercício de você ficar presente é isso, é você estar ali naquele assunto, com aquele grupo ou com aquela pessoa, de verdade. Sim, sim. De verdade, você tá ali naquele momento. É sobre isso também a liderança. Muito legal. Né? De você não estar se perdendo, que as pessoas, não, eu sou multitask. O que é multitask?
Não existe multitask, ele não consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, é uma ilusão. Você faz, até faz, mas aí tem que refazer a metade delas de novo, a Qualidade. outra qualidade não é a mesma, o nível de atenção que você está dando e de interação com a outra pessoa é muito inferior, né? Então, acho que liderança, para mim, é um trabalho que eu tenho puxado muito, é sobre estar presente mesmo, sabe? Estar aqui, agora, uma coisa por vez, Aham. para ser mais produtivo. Sim. É a ideia da produtividade da eficiência mesmo. Você está prestando atenção, você já não está preocupado no que você vai responder. Você está presente, escutando, escuta, processa, depois responde. Não vira reativo o processo, É. né? Fica uma loucura, mas é bem interessante. Já anotou o que ela falou? Você aí que é líder, quer ser líder, tá anotando, velho? Porque olha, eu vou te contar, hein? Daqui pra frente é só pedrada. Estado de presença é uma coisa muito legal. Essa semana mesmo eu tava vendo o Murilo Gun, o cara é fantástico. E aí ele fala do respirar, né? Ah, Então, é. você respira. Respira é um Isso, estado de respira. presença. Respira. Aí ele fala, ele deu um exemplo. Quando eu vou começar as reuniões da minha equipe, né? Eu falo, todo mundo, gente, Respira. 3 respirações, vamos lá. Mas sabe que eu fiz isso essa semana? E aí? É muito legal. Eu sempre faço, né? Ah. Porque sempre também é muito. Mas eu procuro praticar com o meu time. E a gente estava numa reunião de staff, tem toda semana e tal. E aí eu estava presente, senti um clima. Eu falei, gente, o negócio não tá legal aqui. Todo mundo senta, põe os pés no chão, mãos nas pernas, vamos respirar um pouco. Respira, vamos só respirar. É isso. Respira 3 minutos, não vai matar ninguém. 3 minutos, é muito pouco tempo, não é? Para Sim. voltar todo mundo para o centro, acalmar, oxigenar a mente, voltar para o estado de presença, tranquilizar todo aquele estresse, aquele barulho mental que fica na nossa cabeça. E aí pronto, dali para frente, pronto. Agora a gente pode recomeçar a reunião de uma maneira. E o time é engraçado, que o feedback do time é muito legal. Eles agradecem, falam, nossa, que demais, vamos fazer mais vezes. Eu falei, olha, vamos combinar. Eu tenho assim, uma vez a cada grande momento a gente faz. Eu falei, agora vamos fazer mais vezes. Uma vez por mês a gente tem uma reunião mensal. Vamos estipular isso como uma prática do time. Que legal. Né? E nas sessões de e é legal o trabalho como, né, no grupo Afit que você mencionou e como coaching, essa navegação desses dois mundos, né? Porque eles são integrados, né? Sim. Porque é a mesma, no fim é a mesma coisa, sobre liderança, é sobre time, sobre desenvolvimento humano, sobre resultado, tanto para o coach quanto na empresa. E é muito legal porque eu faço sempre antes da sessão, antes de começar a sessão de coaching, um exercício que chama centramento, que nada mais é que 3 minutos de respiração. Eu falo, gente, vocês vão para uma reunião importante, vão falar com o CEO, vão apresentar um projeto, vão num cliente, ou saíram de... Porque a gente tem reuniões na agenda de 90, muita gente, né? Não sei quantos por cento, mas muita gente tem reunião batida, né? Uma seguida da outra. Uma em seguida da outra. Falei, é 1 minuto, senta 1 minuto. 1 minuto, senta, respira, coluna reta, para voltar para o centro, voltar para o seu centro. Daqui você pode escolher o que você vai fazer. Você está no seu centro. E quando a gente está em outra postura, você já está no movimento. Muito legal. Você já está no O movimento. corpo tá falando seu ali, corpo né? tá falando, você já está aqui, ó, já vou fazendo, já estou fazendo. Ou você vai falar, ai, tô com preguiça. Né? Já está, não é verdade? Ou você já está tenso, já está na defensiva, porque você já está, né, braço cruzado, eu afasto o microfone, braço cruzado, alguma coisa assim. E aí, já dá uma prejudicada, né? Porque seu corpo... Tá criando um bloqueio. O corpo já fez o movimento, né? E é muito sobre isso, né? Eu trabalho com coaching ontológico que integra corpo, emoção e linguagem. Então, o nosso corpo, ele vai na frente, ele já sabe, ele já deu a letra. Tudo o resto vem depois. Então, é o quanto a gente tá consciente do nosso corpo, do nosso movimento, do nosso centro. Para que do centro aí você escolhe melhor. Qual é a estratégia que eu vou usar aqui nesse momento? Respirando no centro, aí fica mais fácil. Próxima reunião você já sabe, né? Como que é? Bota os pés no chão, Isso. Coluna reta, respira. Yara tá respirando aqui, ó, tá centrada, Yara? Centradinha? Aí, ó. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença mesmo. Faz toda a diferença. E aí nesse mesmo
nesse mesmo stories que ele passou, ele falou um negócio bem legal também. Meu, acordou? Vai lá, faz xixi, escova o dente, não sei o que lá. Não fala com ninguém, não pega o celular, respira. Você vai ver que tudo que é o que você está falando. Coloque. É porque eu acho que muito disso, assim, quando você respira, você se coloca no centro, né? Porque Isso. você é o centro de tudo. E Uma respiração. forma de você voltar, né, para você. Ela é sutil, ela é natural. Ninguém fica pensando, vou respirar. A respiração acontece. Ah, vou sorrir, você tem que sorrir. Vou piscar, né? Mas o respirar é um troço muito louco, né? É mágico até, né? E é engraçado. Não é rocket science, né? E a primeira coisa que a gente faz quando a gente nasce, a última coisa que a gente faz quando a gente morre. Pô, essa é pesada, e a gente passa a vida inteira esquecendo da respiração, né? E isso para mim é muito impactante, assim. Eu uso muito isso também porque me impacta muito, né? Quando eu descobri a pouca atenção que a gente dá na respiração e a importância da respiração, né? Para centrar, para acalmar, para trazer oxigenação, para você conseguir ver as coisas de uma maneira mais clara, né? Para sair daquele, né? Quando a mente está muito fervida. A respiração é chave para tanta coisa. A respiração é através da respiração que a gente grava no nosso corpo as novas experiências, né? Como que as coisas, como a gente vai trazendo tudo isso para a memória do corpo depois através da respiração. Então, e a gente, tipo, respira brinco, a gente respira só aqui, ó, tipo nesse pedacinho do Pior nariz. Que é, né? E quando, verdade. Respiração, nós estamos falando respiração completa, né? Respirar. Faz aí, gente. Faz aí, vai. Vamos fazer todo mundo, Yara. Vamos lá, todo mundo aqui, vai. Orienta a gente aí, coach. Vai, coach. Vamos lá, inspira. Vamos lá. Enche o pulmão, enche o abdômen. Inspira suavemente. Primeiro esvazia o ar do abdômen, depois do pulmão, depois da garganta. Dá uma tontura aqui. É o hábito. É a falta do hábito. Dá uma tontura aí, Yara? Foi tudo bem? Então tá bom. Tamo bem. Você entrou, Yara? Você entrou? Pegou essa sacada, esse insight? Ah, Sabrina. Dentro desse processo, puta, se conhecer é uma baita. Eu acho que assim, as pessoas que têm a oportunidade de buscar, né, se conhecer melhor, realmente são poucas, né? Não sei se a gente contar a população, não sei se tem estatística para isso, mas deve ser a parcela muito pequena da população que realmente vai ali, né? Até porque a gente vem com marcas, né, ancestrais, etc, etc e tal. A gente pode entrar em outras searas, né, dessa questão do comportamento humano. Mas tudo isso, se você não se conhece, é uma pergunta. Se você não se conhece, você consegue encontrar o seu propósito? Ah, não. Impossível, né? Na minha visão é impossível, porque sem você se conhecer é saber o que te importa. Sabe, what do you care? O que é importante para você, de verdade? Mas não é o importante, é importante eu ter uma casa. No nível do ter. Não é no nível do ter, é o que é importante, o que faz sentido para você, né? Se você não sabe isso, como vai encontrar o propósito? Eu não conheço o caminho, não digo que não exista, né? Mas eu desconheço. E o que é propósito? Propósito para mim é aquilo que te move, sabe? Aquilo que te dá energia para ir além, para buscar uma coisa a mais, que te dá brilho nos olhos, que te energiza, que faz... Para mim é assim, né? Quando eu termino, por exemplo, um processo de coaching e eu escuto, né, peço feedback e a pessoa me conta como ela estava e onde ela chegou, que é dela o processo, não é meu, né? Mas ter sido o caminho, ter acompanhado, aquilo me dá uma satisfação que não tem preço. Propósito para mim é muito sobre isso, aquilo que te traz uma satisfação que não tem preço, é intangível, né? Não dá para você quantificar. É uma luz que brilha dentro, sabe? Tipo, você fala, nossa, que legal. E não tem certo ou errado, né, gente? Assim, tô falando do meu propósito, né? Uhum. Mas não existe uma fórmula única de propósito. E não precisa ser uma coisa bonita, né? Também porque a gente
também mistificou um pouco, né, que o propósito é romântico, né? Então, a gente viveu uma onda, acho que nos últimos, sei lá, 5 e poucos anos, pré-pandemia, só se falava em missão e propósito, né? É, Encontre o seu propósito, não sei o que lá, 10 passos para encontrar o propósito, exato, não sei o quê. 3 pulinhos pra direita vai encontrar o propósito. Mas ele é romântico, acho que no sentido de romantizado, Isso. mas não precisa ser. Não, não É precisa tão ser. simples quanto. Não precisa ser, e não precisa ser uma coisa linda, sabe? Porque as pessoas ficam buscando uma coisa iluminada. É. E eu não sou dessa linha. Eu acho que é muito sobre, como eu já falei, aquilo que faz sentido pra você. Aquilo que faz seu coração bater mais forte, que faz a sua pupila dilatar. E pode ser o que é a sua história. Sim. Não precisa ser uma coisa linda, nossa, eu vou fazer atividade voluntária, não sei, não precisa ser. Mas tem que ser alguma coisa que você faz, que você entende que aquilo te move, te dá um sentido, que é importante pra você, do ser, não do ter. Do ser e não do Do ter. ser e não do ter. Olha os Boa. taurinos de plantão. Eu brinco com a minha filha que é taurina, que eu falei, não é do ter, é do ser humano, não é do ter. Entendi. Touro é ligado no material, né, no matéria. Vê que a gente vai pra tudo quanto é lado, né? Vai pra... Não, aqui é tipo holístico, sei lá, a gente vai pra tudo quanto é canto. E é muito a questão do propósito, a pergunta que me veio foi, invariavelmente ele tem pessoas no meio? Ou não? Não Pra sei. ter esse brilho, assim, em algum momento tem alguma interação, um toque, um impacto em pessoas, ou existe propósito que não tem o elemento pessoas dentro da equação do propósito? Olha, uma pergunta complexa. Eu não tenho a resposta, mas eu diria que não necessariamente, porque Tá. o que toca uma pessoa, né, o que importa pra ela, não sei se pode ser 100 pessoas, é difícil, né? Porque às vezes é Então, a família, que tem ou que pessoas. tem pessoas, né? Ou é animais, que são vidas. Sim. A Então, a natureza. natureza, que também impacta as pessoas. Ah, Mas de uma certa forma, talvez a gente está tudo interligado, né? Eu acredito que nós todos estamos todos interligados. Então, é difícil não ter nenhuma ligação com pessoas em algum nível, mas não, opa, sem derrubar os personagens. Luke, fica aí. Mas não precisa, eu não entendo que seja uma coisa que tenha que estar diretamente Mas ligado num primeiro nível, né? Mas Talvez um impacto. vai ter algum efeito que em algum momento chega lá, né? Porque estamos Provavelmente. Todos conectados, então conectados. é difícil, né, ter essa vir do ser o propósito e não ter nenhuma ligação humana. É difícil, né? Mas dentro dessa tua jornada executiva super de sucesso, qual foi a história com pessoas que mais te marcou? Nossa. Pergunta ampla, hein? Uma história que mais me marcou? Eu acho que, sem dúvida, foi na Nike mesmo, com o time de loja, né, que a gente começou a fazer sessões com eles no escritório, então eles vinham conversar, e olhar para aqueles rostinhos, assim, que do jeito que eles chegavam para conversar, e o quanto uma fala, um exemplo, uma abertura, uma foto, o quanto aquilo era impactante na vida deles, e o quanto aquilo movia eles, né, porque nas conversas, existia uma certa falta de perspectiva, né, assim, em algum nível sim, né, de como: "Ah, eu tô lá, eu sou estoquista, eu nunca vou chegar aí", né. Então, trazer, possibilidades para aquele cenário, para mim eu saía muito mexida daquelas reuniões com a galera de loja, assim, que estava buscando crescer, mas que estava ainda achando que era impossível, sabe? Tipo: "Não, imagina, muito longe, não dá", né. E eram pessoas novas em geral, né, porque é o primeiro emprego, então abrir esse caminho para mim foi sem preço.
Tipo, foi muito profundo tá ali com eles, sabe? Aham. Né? Tipo, gente, vamos estudar, fazer Excel, fazer faculdade, vamos que dá, sabe? Aham. Eles venham de um cenário muito sem perspectiva de crescimento. Tá. No Então, essa final foi. sempre dá certo, né, No Sabrina? final sempre dá certo, né? É verdade. Viu como não Então, foi difícil a pergunta? é Né? verdade, não, mas eu acredito muito nessa frase. E aí a pessoa diz assim, mas é que se não deu certo ainda é porque o final ainda não chegou. Então calma. That's it. Então calma. Eu Então, falava, calma. será que dá certo mesmo no final? Uhum. Então calma, se não deu certo ainda é porque não chegou o fim. Então relaxa. E curte a jornada, Curte a né? jornada. Porque o olhar no... Você tem que ter, obviamente, um olhar no objetivo. Aí eu queria entender isso, né, muito no teu processo agora de coach, né? Aham. Primeiro, vou fasear isso aqui. Vou guardar. O que é o processo de coach, né? Porque ele também foi muito estigmatizado. Nossa, nem me fale. Muito, muito, muito estigmatizado. A palavra, o conceito, a aplicação, né? Deturpado, eu diria, né? É, Deturpado de forma muito, muito ruim, né? verdade. Mas tem um papel muito importante, né? Tão importante quanto a terapia, os dois juntos, enfim. O que é o processo de coach? O que é realmente, né? Porque quem está ouvindo pode falar, ah, lá vai, putz. Não, o que é o processo de coach? Explicar, né, que existe instituições internacionais que validam. Você falou aqui né, que você fez uma instituição espanhola, enfim. O que é o processo ou o que é o coach? Você e as suas perguntas bem amplas, né? Fica mais É, 1 hora falando, vamos gente. lá, bora. Bom, na verdade, sim, existem várias escolas internacionais de coaching, né? A minha é uma delas, tem uma unidade no Chile e uma nos Estados Unidos. E é Uhum. um curso de 1 ano, né? Então, acho que isso já cria um divisor de águas, né? Porque o processo de coaching em escolas renomadas, o coach, para se formar, como eu falei ainda há pouco, ele tem que passar pelo processo de coaching dele, um processo de transformação, né? Uhum. Porque o processo de coaching está muito, o coaching que eu trabalho é muito embasado na transformação da pessoa, né? Na Ah, transformação pessoal. E para você poder acompanhar alguém, você tem que ter se transformado primeiro. Porque senão como que você vai falar de uma coisa que você não viveu? Como uhum. que você vai acompanhar alguém de uma experiência que você não tem a menor ideia do que é, Aham. né? Então esse foi para mim foi muito legal, ter passado pelo processo, como parte da preparação para eu poder fazer o trabalho que eu estou fazendo hoje, né. Eu acho que é importante também trazer que o coaching credenciado pelo International Coach Federation, que eu sou credenciada, sou PCC, Professional Coaching, né, com mais de quase 1000 horas de coaching. Eh, é um processo onde o coach também não interfere no outro. Isso é importante. As pessoas vêm também, às vezes, buscando resposta. Não, eu vou lá, ele vai me dizer como eu vou fazer. Receita mágica. E como a gente está falando do propósito, é a mesma coisa. Não existe uma receita mágica, não existe uma fórmula única, porque cada indivíduo é um. Então, o coaching, ele trata o indivíduo, até meio redundante, na sua individualidade, né? Porque ele tem todas as histórias. Você falou da ancestralidade, tem da onde você veio, onde você nasceu, quem são seus ancestrais, como são seus pais e tudo isso. Então, tem um contexto onde o coach, né, quem vem para a sessão, onde ele chega, que é Uhum. diferente do meu contexto. Eu tenho Sim. experiências profissionais e o meu contexto. Então, cada um tem o seu pacote, né? E o trabalho de coaching é muito em identificar quais são os pontos onde a pessoa, o coach, quer transformar Ah, e como que ele mesmo vai encontrar o que limita ele para fazer essa transformação boa. e como ele vai quebrar essas crenças ou esses julgamentos, vai ter olhar para si, muito olhar para si, para entender, né, o que que tem ali, por que que eu penso assim, da onde que vem isso e como que eu faço para mover daqui para frente, Ah, né? Eu falo que até as pessoas perguntam muito, qual a diferença do coaching, da mentoria e da terapia? Né, então, assim, bem resumidamente. vamos lá. Em geral, a terapia, claro, estou aqui generalizando, né, vai lá no passado e trata as questões do passado, traumas, questões que aconteceram no passado. A terapia trata a sua vida no passado. Claro Ah, que isso vai melhorar você hoje,
mas é muito sobre você revisitar as suas histórias. A mentoria, ela fala sobre você compartilhar as suas experiências profissionais com a outra pessoa. E também, claro, a outra pessoa compartilhar com você, tem essa troca, mas é muito sobre compartilhar experiências profissionais, né? A mentoria profissional fala disso. O coaching é uma outra coisa. O coaching, ele vai para trás para trazer de onde vem a sua história, né? Para você ter o que você quer cuidar hoje. O coaching tem pergunta: o que você quer cuidar hoje? É a pergunta que abre a sessão, né? Então ele vai para trás para entender de onde que vem aquela questão, mas é um processo que olha para trás para construir o futuro. Entendi. Então o coaching, ele está transformando o que é hoje para você chegar onde você quer amanhã. Só que para isso ele navega às vezes um pouquinho para trás para saber de onde veio as crenças, onde você aprendeu determinadas coisas que te movem até hoje, ou que te fazem ter aquele tipo de atitude, né? Algum medo, alguma raiva, alguma insegurança, alguma coisa que não está mais aqui hoje, mas que ela veio de algum lugar. Então como que a gente transforma isso para você atingir seu objetivo no futuro, mas sabendo de onde vem, né? Porque tem uma origem. Então como que a gente faz essa transformação visando o seu objetivo? Então o coaching olha para frente, mas ele é obrigado a entender o que aconteceu no passado para poder trazer, transformar e ressignificar o que precisa ser ressignificado para você mover adiante. Tem muita ferramenta dentro desses processos, né? Tem, muito, mas... Bem ativacional mesmo, onde a pessoa, aquilo, ela pensa que o coach vai chegar com a fórmula mágica, não. Vai. As descobertas estão dentro das ferramentas, das aplicações. Dentro dela mesmo, né? E muito sobre autoobservação, sobre reflexão, sobre respirar, sobre não deixar passar batido. Né? Eu falo que para o coaching ser efetivo, você tem que, no processo, se observar. E se você não parar para olhar para si, não vai ver nada. Então vai chegar na sessão de coaching, não tem nada. Você precisa entender, nossa, eu reagi daquele jeito, por quê? Nossa, naquela reunião eu fiz não sei o quê. Eu quero trabalhar a comunicação. Mas por quê? Qual é o meu receio? Vou falar aqui. Por que eu estou com receio de falar? Tem que pensar no que você está sentindo, se conectar com você, saber, esse é olhar para dentro, né? Olhar, mas pera, o que vem na minha mente agora? Porque em geral as pessoas falam, mas e aí, o que você sentiu na hora? Não sei. Não sabe. Né? Vamos explorar o não sei. Porque é isso. E tem as perguntas mágicas, né? Que vão coaching é sobre perguntas, né? Vai abrindo as portinhas. Né? Vai abrindo as portinhas. Coach é sobre perguntas, vai abrindo as portinhas. Não é sobre respostas. É sobre porquês? Sobre os porquês, sobre reflexão, sobre te desafiar a pensar em você mesmo. Por que você reagiu assim? Por que você sente isso? De onde isso vem? O que te moveu ali? Tanto para o bom ou para outra situação? O que aconteceu? Pegando esse pacote, né, esse coaching, e jogando para a liderança. Nossa, fantástico. É o líder coach. É muito legal, né? E é o que eu estou tendo a oportunidade de viver hoje também. Né? Porque como diretora do Grupo Afid, de novo na frente de um time de, sei lá, 400, 500 pessoas, é muito legal poder vivenciar esses dois lados e colaborar com o time para eles também entenderem deles mesmos. Né? Então, eles vêm para reunião de one-on-one, tipo, milhão de to-dos. Calma. Respira. Respira. Pé no chão. Como você está se sentindo hoje? Hein? Hã? Mas eu vim falar de vendas, de resultado, né? Também, a gente já fala disso. Karma, né? Mas é um equilíbrio, né? De você trazer também esse olhar humanizado para as organizações. Boa. Né? Eu acho muito que legal. isso é muito legal e esse é meu foco também no coaching, né? De trazer esse olhar para os executivos, para os líderes. Esse olhar, são seres humanos, tratando com seres humanos. Né? A gente poderia falar que seria um capitalismo humanizado. Porque no fim das contas é bottom line, é lucro, etc., mas é humanizado. Mas tem pessoas, sem as pessoas, como faz? Muito legal. Se fosse só máquina, tava fácil, mas não é, né? Em algum momento foi, hoje já não é mais, não né? Não é mais,
Muito E a legal. diferença está nas pessoas. A A diferença está nas pessoas. A inovação está nas pessoas. No ambiente, No ambiente. que propicia a inovação. Como você tem... As empresas falam, mas as pessoas não têm criatividade, não têm inovação. Mas tem um ambiente aberto para isso? Tem um ambiente seguro para poder errar? Então, Dá para testar? eu quero que vocês tenham Dá para ideias, aprender? né? Então. Mas e aí, se não der certo a minha ideia, o que acontece comigo? Rua? Então, né? É um pouco sobre isso. Tem que ter esse espaço. As empresas que buscam, né, ambientes de inovação, de evolução e tal, tem que estar aberto para inovar. Aí não é, que também inovação, eu gosto também de desmistificar a inovação, porque para mim, criatividade e inovação, eu passei por isso, já era uma coisa assim, nossa, só aquelas pessoas muito, tem que ser. sabe, muito gênio é que tem isso. Não, às vezes é uma inovação num processo, é uma inovação num fluxo de comunicação. Não precisa ser uma coisa gigantesca, pode ser uma coisa tangível dentro da sua realidade que vai mudar, transformar, inovar, você nem se dá conta, porque parece uma ideia que nem é tão grande, mas não é sobre magnitude, é sobre o impacto. Nossa, o tamanho do impacto que as coisas têm, né? É forte. Não é sobre magnitude, é sobre o impacto. Porque se criou uma cultura de que inovação tinha que ser algo muito uau, tipo, Vale do Silício, tem que ser, nossa, você tem que ter um novo Facebook, senão sai. Tipo, é igual a criatividade, né? Só quem faz aquelas campanhas de marketing, né? Que eram incríveis, né? Tipo, não. Criatividade, às vezes, é uma coisa simples de você juntar duas coisas que ninguém pensou em juntar. 2 arquivos, vou fazer um só, pronto, já é criativo. É um processo de otimização, né? De inovação ali do seu dia a dia. É muito legal a gente quebrar um pouco isso, né? Nossa, muito, muito louco. Parar para... Como que é? Estar em estado de presença para pensar nisso. Né? Porque também, assim, quantas milhões de informações a gente recebe e você tem que estar em estado de presença para captar. Opa, peraí. Exato. Pega aqui. Fazer mais uma perguntinha pra gente... Nossa, a gente podia ficar aqui 3 horas com a Yara conversando. Mas não. A gente pensa muito na liderança e dentro de times que realmente estão ali abaixo de você. Como que é a liderança cross-funcional? Como que você, enquanto líder de uma cadeira, faz o teu papel de líder com outras cadeiras, né? E faz para fazer a roda girar, né? Para fazer o circuito funcionar, ter sinergia. Existe essa liderança e como ela deve ser feita? Opa! Existe! Eu trabalho com essa liderança. Vamos lá. Primeira vez que eu tive um trabalho assim foi na Copa do Mundo. De 2014, será? Acho que sim. Deve ser 2014, eu acho. Eu recebi esse desafio. Antes de 2014, né? Era para a Copa de 2014. Que era liderar na Nike. Eu não tinha um cargo de diretor, eu era gerente. E tinha que liderar um time cross-funcional para executar a Olimpíada no Brasil. Tá. 2014. Gente, pensa. Não, então não foi 2014. Bom, eu não vou lembrar o ano, não. Se era no Brasil, se não era. Se Copa, foi não Copa, lembro. foi 14. Se foi Copa no Brasil, foi 14. Era cross-funcional no Brasil. Era isso mesmo. Foi um desafio que me tirou tanto da zona de conforto. Porque, em geral, até ali, eu tinha experiências muito mais dentro do pipeline da função, né? E como é que faz para liderar um time que você não... Que às vezes as pessoas falam, não, porque tem que ter o preço do crachá, para dar uma carteirada. Liderança cross-funcional, isso não existe. Isso aí, carteirada, o peso do crachá, isso não vale nesse cenário. Porque você está liderando pessoas que não reportam para você, que não estão embaixo da sua organização, né, que têm objetivos muitas vezes diferentes, né, porque o objetivo da área de marketing é diferente do objetivo da área de vendas, que é diferente do objetivo da área de planejamento. Claro que no fim do dia o objetivo da empresa é o mesmo, mas nas tarefas ali do dia a dia, cada um tem o seu jogo para jogar, né? E trazer todo mundo para esse alinhamento, né? Porque é um alinhamento de visão. Como que eu acredito? E aí foi um aprendizado incrível mesmo, né?
E foi daí que eu subi para diretora sênior de produto logo depois desse desafio. Que é como você influencia as pessoas e traz as pessoas para o jogo Uhum. sem elas reportarem para você. Sim. É sobre influência, engajamento e influência, é só isso. Não existe outra coisa, né. E para isso, tem algumas para mim, eu olho e falo: "Nossa, mas isso é simples, não é?" É simples, que é transparência, né, você participar as pessoas dos problemas e das soluções, Boa. criar ambientes seguros para que as pessoas te ajudem e colaborem para que o objetivo seja alcançado, né, que você não está sozinho, não é você que vai fazer e levar, né, depois os lances, sou só eu aqui sozinho, não, né, isso não funciona, né, como É. você traz a galera junto de você para fazer isso. E hoje eu tenho o prazer, de novo, né, na Authentic Fit, de estar construindo essa cultura, a gente já tem, né, um valor de colaborativismo, que é o trabalho de colaboração entre todos, e agora a gente está construindo uma estrutura matricial. Ah, A é? estrutura matricial, ela pressupõe isso, né, Sim. você não tem as pessoas reportam para vários, você tem um reporte direto, mas você trabalha de forma integrada, né, então na minha reunião de time, tem todas as áreas de negócio que impactam de alguma maneira, não tem só as pessoas que reportam para mim, Incrível. porque tem o digital, por exemplo, o digital não está embaixo do meu guarda-chuva, mas as pessoas de digital estão na minha reunião, porque elas têm que saber o que acontece na loja física, que loja que vai abrir, como que está o negócio, como que tem que ter essa dinâmica, né, para que você consiga embarcar a galera junto, né, porque é isso, é sobre se sentir parte. Se eles não se sentem parte, não tem navegação matricial, né, não tem. Se não tiver transparência, se não tiver abertura, não existe. Essa é a premissa básica para esse negócio funcionar. Muito bom. Caramba. Vou deixar você tomar um gole d'água Opa, então vamos aproveitar. e vou mandar beijos e abraços. Nosso momento beijos e abraços. Beijos e abraços para Rosiane Carminha, diretora da Caminhos Assessoria, Fabiana Graziano, consultora de negócios da Todeskine, Luciana Alboledo, General Country Manager Colômbia do grupo Boticário, e Cláudia Nassar, Head Comercial da Le Postiche, todas mulheres de sucesso e mulheres marcantes dentro das áreas onde atuam. Pra gente fechar, Sabrina, filha da dona Jaci, mãe da Camila e da Natália, que vão assistir a gente, vão encher de likes e Eba! comentários, as maiores fãs dessa mulher. Qual foi aquele conselho que você recebeu em toda, pode ser profissional ou pessoal, que você recebeu na sua vida que fez a diferença? Vou trocar o conselho pelo aprendizado, Pode ser? pode Vamos lá. ser? Que eu estava aqui, que isso está martelando aqui na minha cabeça, então é para eu falar. Vamos lá. Tá aqui, ó, martelando. Para mim um ponto que foi libertador e que eu queria deixar aqui para quem está assistindo a gente, né, é sobre a perfeição. Acho que a perfeição, especialmente quando a gente fala de trabalho, né, mundo corporativo, ela é tão escravizadora, ela é tão limitante, ela é tão sofrida, e a gente se apega tanto numa coisa inexistente, porque quando a gente busca, né, quando uma coisa atinge a perfeição, ela acabou, terminou, né. Então, para mim, o meu grande aprendizado foi conseguir soltar a perfeição, sabe quando você abre a mão, você vai segurando a perfeição, você solta ela para ela ir embora, e trocar ela pela melhoria constante, que é outra coisa, né, sobre a gente ser a nossa melhor versão sempre. A gente sempre está em busca de coisas novas, de aperfeiçoamento, de ser melhor hoje do que foi ontem, amanhã do que foi hoje. O que eu posso fazer melhor para mim, para quem está perto de mim, no meu trabalho, mas sem essa pressão do não poder errar, tem que ser perfeito, tem que estar tudo certo, nossa, errei, nossa, ai, chicote.
Ó, que é muito, é a realidade de grande parte das pessoas hoje, né? Esse sofrimento em busca desse lugar inexistente. Então pensa a energia que as pessoas gastam, e eu muitos anos gastei também, buscando uma coisa que não existe, porque a perfeição ela não existe. A hora que a gente atinge, acabou, Uhum. né? Então, queria deixar esse aprendizado aqui para a galera que está escutando a gente, né? De fazer esse movimento de que a gente é um ser humano em constante evolução. Então, trocar essa busca da perfeição pela nossa melhor versão. A evolução dia a dia. E tá tudo bem, errou hoje, amanhã é outro dia. Nova oportunidade de fazer um negócio melhor, que não sabia, que aprendeu, cresceu e seguir assim para ser uma jornada mais leve. Pegou esse aprendizado de Sabrina Mônaco? Incrível, não? Eu vou até mudar, não vai ser mais conselho, vai ser aprendizado do convidado. Sabrina, muito, muito, muito obrigado. Foi incrível o nosso papo. Acho que a gente navegou em tudo que é importante para quem está assistindo, para se entender, para entender o que é liderança, para entender o que é se conhecer, para entender o que é propósito. Quebramos, acho que, várias crenças limitantes, né, de realmente de conceitos que foram colocados. Você colocou isso muito claramente. E dentro de tudo isso fica realmente essa sua mensagem da perfeição, né? Ela não existe, busca a melhoria contínua. Eu lembro de uma coisa uma fala do Tony Robbins que ele fala: no dia seguinte todas as nossas células já mudaram. É? A gente, né, a pele, ela mudou, ou seja, a gente não é a mesma pessoa, biologicamente falando, no dia seguinte, né? Porque é um processo Exato. natural. Então, por que a gente vai manter Tudo engessado na cabeça. engessado na cabeça? É, Né? muito bom. Obrigado. Eu que muito obrigado. agradeço. Muito eu chutei a câmera. Muito obrigada. Ó, um tremor de terra, não foi um terremoto, gente. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui nesse bate-papo, a conversa fluiu, uma delícia, agradeço muito, 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 foi incrível mesmo, muito obrigada. Eu que agradeço, Adorei. te admiro desde sempre e continuamos sempre juntos. Com certeza. E ela vai para o Oktoberfest, gente. Já, já. Quem quiser conectar com Sabrina Mônaco vai estar aqui. Todo dia ela solta um drops ou mais, né? De ensinamentos ali no LinkedIn, se conectem com ela, sigam ela, porque vai mudar, vai fazer a diferença na vida de vocês. Olha, vou te falar que foi transformador esse episódio. Episódio número 16 com Sabrina Mônaco. Veio no ponto aqui, 16. Mais um episódio do Perdascast aqui do estúdio famosíssimo da Prime Video Slicks Max Rocks. Com Yara Ramos, triste porque o Corinthians perdeu, né? Mas a vida continua, melhoria constante, como disse a nossa convidada. Olha, curte, não curte, faz alguma coisa da vida, mas se mexe. Não gostou de nada do que a gente falou? Dá a sua opinião, né? Se mexe. Comenta, porque eu sempre vou estar lá. E ela também vai comentar tudo, manda dúvidas sobre tudo que você tiver ali de coach, elogia ou não, mas faz alguma coisa da vida, compartilha, porque a gente tem que levar conhecimento e esse é o nosso propósito. O propósito do Perdascast é democratizar o conteúdo para o Brasil. Olha aqui, Perdascast terminando. Prevenção de perdas na veia, gestão de riscos, desenvolvimento humano e afins, não necessariamente nessa ordem. Toda segunda-feira, pontualmente às 18 horas. Te vejo lá na próxima.